Boa noite, Lucas, Matheus. Boa noite, César, grande César Cury. Boa noite, Bia. Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Hoje vai ser um dia muito especial. Nós estamos iniciando. Boa noite, Natália. Iniciando. Boa noite, André. A nossa primeira live processual democrática do programa de pós-graduação da PUC Minas, junto e recebendo um dos maiores processualistas da atualidade, que é o professor Hermes Zanetti Júnior, professor com 2 doutorados, meu grande amigo da Universidade Federal do Espírito Santo, também que participa. Olá, Sabrina. Olá, Paula, que participa juntamente comigo e outros grandes amigos da Rede Internacional de Processualistas Civis, a Procnet, que é e ele faz parte de um dos grupos fundadores da Procnet, juntamente comigo, com o professor Fred Diego, com o professor Antônio Paz Cabral, com o professor Eduardo Talamini, com o professor Leonardo Carneiro da Cunha, e com tantos outros que fazem parte, professor Rodrigo Mazei, professor Pedro Henrique Nogueira, e o professor Hermes. Ele é um dos grandes estudiosos hoje, tem obras de muita consistência. Olá, Lucas. Olá, Cecília. E que vai explicar para nós aqui alguns aspectos do que ele nomina direito processual civil dos desastres nessa época de pandemia, e que nós vamos precisar descobrir em que medida que com o aumento da judicialização e com essa nova judicialização nós vamos ter que pensar novos modos de lidar, e coloca inclusive em debate o próprio papel do judiciário. Olá, Rafael. Olá, Cris. No qual nós vamos precisar então discutir em que medida, com esse novo ambiente que nós estamos diante dele, nós vamos precisar, em alguma medida, discutir os caminhos que o direito processual vai ter que trilhar. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Thaís. Boa noite, Pedro. Vamos aqui aguardar a entrada do professor Hermes Zanetti para que nós possamos iniciar a nossa discussão. Olá, Tiago, Diego. E percebam que nós estamos diante de um momento muito delicado, como todos vocês sabem, e que vai ser necessário se pensar novos modos de dimensionamento dos conflitos, na medida em que não vai adiantar, talvez, se valer dos mecanismos tradicionais. Olá, Késia. Inclusive, há toda uma tendência para, inclusive, as imbricações entre o direito processual e a tecnologia, o estudo das online dispute resolutions. O professor Hermes acabou de entrar, agora ele vai, espera que ele encaminhar o pedido dele, a solicitação. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se ele entra. Estamos agora diante do professor Hermes Zanetti Júnior, grande Zana. Boa noite. Como é que vai, meu amigo Diário? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Com grandes amigos aqui. O professor Mouta acabou de entrar aqui. Olha que legal! Muita gente legal aqui já para te ouvir nessa nossa primeira live processual democrática do VPGD da PUC Minas. É um programa que é irmão aí do programa da UFS. Inclusive, eu contava aos nossos ouvintes aqui que nós fazemos parte da Rede Internacional da Procnet, trabalhamos em conjunto, discutimos muito o direito processual, e o objetivo nosso aqui hoje é tentar ouvi-lo para tentar entender um pouco dessa nova litigiosidade que o Covid-19 vai trazer para nós, e quais são as suas premissas, e qual você acha que vão ser as consequências até durante e depois da pandemia. Porque durante nós vamos ter um problema muito sério da judicialização, na medida em que nós vamos precisar pensar em novos modos para tentar lidar com a litigiosidade que vai começar a surgir.
discutir, vai começar a discutir, olá Cláudia, discutir a questão em torno, por exemplo, da falta de leitos, e você sendo, inclusive, do Ministério Público, pensar como que seria a atuação do Ministério Público para, inclusive, às vezes, oferecer até para um prefeito uma legitimidade para uma medida mais impopular, que, às vezes, o papel do processo judicial não é o papel propriamente de dimensionar o conflito, mas, às vezes, de ofertar uma possibilidade para dimensionar, inclusive, uma política pública. Então, nós estamos aqui para ouvir e aprender com você, meu amigo. A palavra está com você. Muito obrigado, Diélio. Uma alegria estar aqui. Eu acho que essa oportunidade que esses tempos de pandemia está nos dando, de estarmos presentes, mesmo que afastados, utilizando os recursos da internet, é uma oportunidade interessante de abrirmos até uma nova forma de fazer pesquisa e de refletir a respeito do direito. Essas lives, esses diversos encontros, webinários que nós estamos fazendo, eles todos são uma oportunidade de não só divulgar o nosso conhecimento científico que vem sendo realizado através de diversos grupos de pesquisa que nós trabalhamos, através da Proquinet, que é a nossa rede de pesquisa em direito processual civil, justiça civil e processo contemporâneo, mas também de conhecermos e aprofundarmos e até mesmo criarmos um espaço crítico para a reflexão sobre o resultado dessas pesquisas, né? Porque eu acho que a ciência ela tem essa característica importante, ela não se faz mais isoladamente, a ciência precisa ter esse espaço de confrontação, esse espaço de testagem, esse espaço de dúvida, esse espaço para que a gente faça as perguntas sobre os temas de alta indagação, como dizia o meu querido professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, meu orientador do doutorado, e aqui vai a minha saudosa homenagem a esse querido professor. Nós só podemos fazer boa ciência, e boa ciência só se faz se nós insistirmos na dúvida e não na resposta, se nós insistirmos nas boas perguntas. E o tema que nós vamos tratar hoje, o direito processual dos desastres, é uma provocação minha em relação aos fundamentos do direito processual civil contemporâneo. Meu grupo de pesquisa na UFES, como tu bem sabes, estuda os fundamentos do direito processual civil contemporâneo, e eu tenho procurado ao longo de toda a minha trajetória acadêmica fazer uma pesquisa voltada a um aprofundamento não só histórico, vertical do direito, mas também um aprofundamento horizontal de direito comparado. E eu comecei a perceber uma tendência mundial em discutir o direito material dos desastres. Essa tendência mundial foi aqui no Brasil, inicialmente trabalhada, o autor que eu tive contato aqui no Brasil, inclusive já falou no grupo de pesquisa, que tu também falaste, lá no FPCC, nós temos lá a palestra dele no YouTube, no meu canal do YouTube, o professor Delton Carvalho. Eu percebi que o professor Delton Carvalho estava estudando esse tema no Brasil e me interessou muito trabalhar com esse tema. Eu não podia perder a oportunidade de trabalhar com um tema como esse, que ao mesmo tempo junta os meus esforços de pesquisa nessa pesquisa horizontal e vertical de direito comparado, que eu já venho fazendo há muitos anos, porque é um tema relacionado à litigância e à própria compreensão dos conflitos, é um tema relacionado à relação entre processo e constituição, é um tema relacionado ao direito comparado, inclusive um tipo de direito comparado que a gente pode chamar de direito transfronteiriço, porque os desastres não respeitam fronteiras, e o caso da Covid-19 é um caso claríssimo. É a prova de que nós estamos vivendo uma situação de pandemia mundial e que, portanto, não respeita nenhuma fronteira. E também é um tema que nos permite fazer uma crítica do ponto de vista filosófico da justiça sobre o que é justiça e como fornecer justiça num caso como esse. Tá? E quando nós começamos a estudar esse tema, eu primeiro comecei a estudar esse tema com um projeto de pesquisa financiado pela FAPES, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, do caso Rio Doce. Nós percebemos que já existe uma dogmática
e um direito positivo brasileiro que trata dos desastres. O primeiro ponto que eu propus para o nosso debate, ele parte justamente dessa questão, né? Será que nós podemos dizer que a Covid-19 é um desastre? E aí eu vou ler o conceito legal para que nós possamos fazer uma reflexão aqui, Diely, porque é um conceito legal que tem todos os elementos, né, que me parece que sejam interessantes, né? E ele já parte de uma premissa, de uma das premissas do meu grupo de pesquisa. Qual é a premissa? Nós somos otimistas normativos. Nós entendemos que o direito ele existe lá fora, existe um ordenamento jurídico e deve ser respeitado, questionado, criticado pela teoria do direito, mas ele existe, então ele deve ser levado em consideração. Nós não podemos esquecer dessa dimensão positiva do ordenamento jurídico. Diz o conceito do artigo 2º, inciso 2 do Decreto 7257. Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Eu fiz uma enquete no nosso grupo de pesquisa, nós temos um canal do Telegram, eu fiz uma enquete, inclusive está na bio do meu Instagram, eu fiz uma enquete no grupo de pesquisa, nesse canal do Telegram, e 89% das pessoas que participaram da enquete disseram que esse conceito se encaixa perfeitamente na situação que nós estamos vivendo de pandemia da Covid-19. Então, existe um ordenamento jurídico lá fora, nós devemos levar em consideração esse ordenamento jurídico quando tratamos desse problema, e me parece que está claro aí que esse tema do direito dos desastres é relevante. E aí eu diria mais, refletindo sobre os impactos que a minha história de pesquisa desenvolveu até aqui, né? A minha história de pesquisa com, por exemplo, o direito processual coletivo e as relações entre processo e Constituição acabou me levando a perceber. Eu diria que novos ramos do direito, quando surgem, eles acabam causando um impacto transversal. E aí a minha preocupação de trabalhar com esse tema do direito material dos desastres no âmbito processual. E aí eu passei a estudar o direito processual dos desastres, o impacto que este tema do direito dos desastres tem nos ramos do direito processual. E qual é a principal preocupação do direito material dos desastres, Diely? É a gestão do risco. E aí tu falava comigo, Zanetti, como a gente vai lidar com o direito em tempos de pandemia? Qual é o papel do Poder Judiciário? Qual é o papel do direito em tempos de pandemia? Como nós podemos fazer para que os instrumentos que estão colocados à disposição do jurista sirvam, de alguma forma, para auxiliar nesse combate que nós estamos fazendo contra um inimigo invisível. O direito dos desastres ele tem como premissa uma relação circular entre a prevenção e a mitigação. Nós não podemos mais falar de prevenção, agora nós podemos falar de mitigação em relação ao vírus. E aí, se nós fôssemos falar em termos processuais, a gente poderia dizer aqui que essa seria uma espécie de tutela inibitória ou de remoção do ilícito em relação à Covid. Na resposta de emergência, uma vez que os problemas já começaram a se colocar, nós temos aí no direito processual, para a resposta de emergência, a tutela de urgência. Na compensação, e aí nós já começamos a falar talvez daquele momento futuro, Diely, que tu bem colocou, né? Nós vivemos agora um momento presente da Covid-19, mas ainda teremos um momento futuro, depois que a pandemia for ultrapassada, depois que nós fizermos essa travessia. Tá? E aí, então, o direito dos desastres trata também da compensação, né? Que nós poderíamos ligar no direito processual a tutela ressarcitória. Né? Aqui nós estamos fazendo uma espécie de programa de estudos do direito dos desastres. E o direito dos desastres ainda trata nesse modelo circular de tratamento da reconstrução ou do rebuilding, que é a ideia de tutela ressarcitória
na forma específica, se nós traduzirmos para o direito processual. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui é um direito material que acaba tendo uma série de consequências na sua forma de tratamento, principalmente voltado para a gestão do risco, na maneira como o direito processual vai responder a essa demanda. Você ia observar? Mas aí eu queria colocar uma questão para a gente debater, que é algo que a gente já vem discutindo. Normalmente, quando a gente pensa nesse tipo de questão, a gente trabalha, por exemplo, pensando no rompimento das barragens aqui em Minas Gerais. A gente trabalha com um tipo de litigante de interesse público que vai trabalhar, ou que vai ter em alguma medida um tempo para tentar dimensionar o ressarcimento dos danos, para pensar em promover reconstrução ambiental quando possível, coisa que o vale. No caso específico do Covid-19, é um tempo e é um tipo de litigância de interesse público que, inclusive, coloca mais uma vez em xeque a costumeira tipologia que o processualista gosta de lidar com os litígios. Ele coloca os litígios em um bando de compartimentos distantes para tentar facilitar a criação de técnicas, mas nós estamos diante de um tempo processual muito, muito urgente. E aí eu queria que você nos mostrasse para a gente, em alguma medida, quais são as suas percepções de como promover o dimensionamento desse tipo de litigância de interesse público com tamanha urgência e quais tipos de medidas que você pensa viáveis e que, no âmbito do direito processual, podem auxiliar dentro dessas próprias premissas teóricas que você nos apresentou agora de um modo muito claro. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Eu acho que a pergunta, na verdade, ela pode ser desdobrada em uma série de subperguntas, né? Claro. Vamos tratar primeiro do tema da urgência, que eu acho que é um tema fundamental. A primeira dimensão do direito dos desastres é manter a operacionalidade do direito. Então, nós já temos um modelo de tutela de urgência, ou nós já temos um modelo bem estruturado de tutela de urgência. E isso nos permite dizer, por exemplo, que no modelo bem estruturado de tutela de urgência que a gente tem, com as falhas que ainda existem, nós já temos uma maturidade do juiz brasileiro em relação à tutela de urgência, coisa que em outros ordenamentos jurídicos tu sabe muito bem que não é uma realidade. É um problema muito mais sério. Nós reclamamos muito da estrutura que a gente tem no CPC, e eu quero aqui dar a oportunidade da gente enfrentar esse tema, né, porque muitos colegas têm sido críticos em relação ao CPC. O CPC não é um código do procedimento ordinário. Ele não é um código da cognição plena e exauriente. Nós não estamos diante de um código que visa certeza acima de tudo, em todos os ritos procedimentais. Esse é um código flexível, que tem circuitos processuais, passarelas processuais, um código de uma dimensão totalmente recodificada, plástico, adaptável, que visa adequar-se ao conflito. Então, é totalmente diferente a visão do CPC de 2015 em relação ao CPC de 73. O CPC de 73, por na sua matriz ser ordinarizado, ser um procedimento pensado para certeza, primeiro a certeza e depois a executividade, não tratava bem da tutela de urgência. Agora nós temos um CPC totalmente diferente. Então, na primeira perspectiva, a questão da tutela de urgência, o novo CPC já consegue dar um resultado muito melhor do que o CPC anterior. E aí nós precisamos prestar atenção no que precisa ser provado para uma tutela de urgência em caso de desastres. Se o processo dos desastres é ligado à gestão do risco, a prova é daquilo que no direito ambiental a gente chama de precaução, que existe sim um risco grave que eu não sei qual é em sua completude, eu não consigo dimensionar completamente. Eu tenho aí provas estatísticas, provas por amostragem, eu tenho um standard probatório totalmente diferenciado, pensado para que o risco seja aquilo que será avaliado pelo juiz para fim de saber se vai deferir ou não a tutela de urgência. Então aí nós já temos, nesse modelo de análise, nós já temos aí alguns elementos que a gente pode avançar. Me parece que é bem claro
que o nosso atual momento processual permite estándares de valoração probatória diferenciados para direitos materiais diferenciados, e se nós aceitarmos o direito material dos desastres, que já está inclusive positivado, como um direito pensado para precaução, isso acaba influenciando também a tutela de urgência. Um código plástico, adaptável, flexível, que permite ritos processuais, que permite, inclusive, a antecipação da tutela de urgência e a sua estabilização, coisa absolutamente impensada para o modelo processual de 73, é já um código que permite uma efetividade muito maior na atenção a essa peculiaridade que tu colocaste. Mas eu acho que a gente poderia enfrentar alguns outros temas, desdobrando a tua questão. Tá, mas para dar mais um aspecto, em que medida que você reputa que seria o papel do judiciário e da jurisdição nesse âmbito? Até porque, particularmente, você sabe que eu tenho uma crítica no sentido de acreditar que, especialmente em relação à litigância de interesse público, a figura de um juiz, como pensado no primeiro movimento da litigância de interesse público, que é aquele juiz que manda, que determina, a partir das suas próprias pré-compreensões de como deveria implementar, se mostrou ineficiente, inclusive no direito americano. A gente já teve a oportunidade de discutir isso. Se fala ou de uma perspectiva gerencial, à la Resnick, Horowitz, ou a partir de um juiz supervisor, como a ideia lá do Rubinstein, que é um papel de um juiz muito mais humilde na condução e buscando subsídios para poder decidir. Como que você enfrenta, você percebe que seria esse papel desse judiciário e dessa jurisdição para lidar com esses momentos que o papel do judiciário agora é um papel que pode, inclusive, influenciar no próprio modo dos impactos da pandemia a partir de agora. Uma discussão em torno da mantença das premissas, por exemplo, médicas que da Organização Mundial de Saúde vem estabelecendo, em detrimento, às vezes, de uma concepção ideológica, ou então puxada para um determinado perfil econômico. Como que você pensa isso? E no que diz respeito à questão da tutela de urgência, você pensa que essas tutelas teriam um perfil eminentemente satisfativo e, inclusive, tornando deficiente a continuidade da cognição? Ou como que você visualiza esse novo procedimento também? Vamos deixar a questão da tutela de urgência por último, ou você prefere começar com ela de novo? Que você conduz, porque você que manda. Porque ela encaixa melhor na continuidade do nosso raciocínio, né? E aí depois nós podemos passar a enfrentar aí a questão do juiz supervisor, do juiz gerente, ou até do juiz mediador, e dos diversos papéis que nós vamos exigir do Poder Judiciário, que não estava preparado para isso no modelo processual, onde nós tínhamos rima rica, frase feita, como diz Ney Lisboa, lá no Rio Grande do Sul. A gente tinha toda a vida prevista de antemão, e o procedimento era mais importante do que a vida. Então, como a gente passa para um modelo em que a gente aceita a conflituosidade da realidade e pretende fazer um processo que é tailor-made, não mais prêt-à-porter, eu preciso também de um juiz que tenha condições de responder por essa adaptabilidade e de um juiz que, no modelo democrático, como tu bem sabe, nós dois defendemos um modelo democrático, aceite também a autonormatividade das partes na construção de negócios processuais, na construção de soluções para o seu próprio conflito, através de mediação, conciliação e outras diversas formas de autoproteção. A própria participação participativa de todos os afetados, inclusive até no impacto da decisão. Isso que nós defendemos com Fazzolari desde sempre, que é a ideia da Parteingehoor, né? A ideia de que se nós tivermos uma participação das partes que são destinatárias finais do ato na formação da decisão, nós vamos ter uma série de vantagens do ponto de vista democrático, mas principalmente do ponto de vista até da efetividade dessa decisão, que vai ser uma decisão que vai ser mais cumprida com menos resistência, nós vamos ter menos demanda no Poder Judiciário, que não vai ter necessidade de recorribilidade e uma série de outros benefícios. Mas vamos falar da tutela de urgência e da sua estabilização. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver com litigância em saúde, que eu acho que é o caso da Covid-19, nós vamos ter muita litigância em saúde. Tá?
E depois eu quero voltar a esse tema do Poder Judiciário. Não podemos deixar de falar desse tema do Poder Judiciário. Claro. E eu acho que com esse exemplo a gente resolve a questão. A grande parte dos litígios que se formam em políticas públicas e até mesmo na tutela individual decorrente de uma falência de observância de uma política pública determinada, dependem da determinação do juiz para que a questão seja implementada pelo poder público. Então, no caso, por exemplo, da litigância de saúde, nós temos aí problemas de internação, nós temos problemas de fornecimento de medicamento e, às vezes, uma vez deferida a tutela pelo juiz, o problema simplesmente deixa de existir. Eu escrevi um artigo na Repro com o Gustavo Maté de Regiane, mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, me orientando à época, justamente para demonstrar o número de estabilizações da tutela que nós tínhamos quando aquela questão tinha sido bem tratada no pedido de estabilização. O que significa ser bem tratada? Você identificar exatamente quais são os fatos relevantes para julgamento daquela causa, qual é o direito material aplicável, inclusive com uma produção de prova prévia, e aí uma vez aquela tutela sendo deferida, não há resistência da parte contrária. Então, de 100% dos casos analisados, nós tivemos 93% de estabilizações, já. Apenas uma diminuta fração dos casos precisou ir até o final do processo. Então, nós podemos, sim, no caso da Covid, eu não acho que em todos, tá? Mas naqueles casos em que a tutela antecipatória antecedente, ela depende exatamente dessa falta de poder da autoridade pública, ou falta de compreensão da autoridade pública dos fatos. Uma vez o juiz decidindo essa fase superada, ela tende à estabilização. Então, acho que pode sim haver aí espaço para a estabilização da tutela antecipada antecedente. Agora, se o caso é complexo, exige mais produção de prova, exige avanço na instrução, aí não é caso de estabilização. A estabilização ocorre justamente nos casos em que a decisão do juiz resolve o conflito. Ela é muito mais simples do que a doutrina, às vezes, quer fazer valer. Né? A doutrina quer obter com a estabilização algo próximo da coisa julgada. E nós sabemos, Gerli, né? Nem mesmo a estabilidade da coisa julgada é a mesma que era antigamente. Tá? Nós temos aí o professor Antônio do Passo Cabral, com um brilhante trabalho de doutorado dele, demonstrando a tese, demonstrando essa questão. Tá? E nós temos também Humberto Ávila, falando sobre segurança jurídica. Então, nós sabemos já que essa realidade ela tem também uma aderência maior à complexidade da vida atual. E aí, para falar de complexidade, o nosso querido Fred Dias Júnior tem reforçado cada vez mais o papel da complexidade no pensamento jurídico. Eu acho que agora a gente pode enfrentar qual é, afinal de contas, o papel do Poder Judiciário nessa questão da Covid. Eu queria ouvi-lo para saber quais são as suas impressões. Esse modelo de ativismo judicial, que na verdade é o juiz decidir subjetivamente, a partir das suas impressões da vida, qual é o rumo de uma determinada política pública, ele não tem mais lugar na realidade jurídica. Nós não podemos mais falar do juiz decidindo a partir das suas impressões pessoais. Evidentemente, isso está totalmente contrário ao ordenamento jurídico. Eu tenho defendido uma teoria da interpretação, escrevi no Valor Vinculante dos Precedentes já os primeiros passos dessa teoria, que é uma teoria da interpretação, que ela é cética em relação à análise do caso, porque os casos têm uma complexidade. Eu não sei de antemão se um caso é fácil ou é difícil. E é só a análise do caso realista, uma análise voltada para a pergunta, que vai me permitir saber se o caso é fácil ou difícil. Moderada, porque ela é tendencialmente cognitiva. Quer dizer, a realidade do direito existe lá fora. A gente acabou de ler o dispositivo que no Brasil vai criar o conceito de desastre. E a partir daí nós vamos desenvolver o direito do desastre e a partir do direito do desastre, o direito processual que atende a essas especificidades do direito material dos desastres. Mas, ao mesmo tempo, responsável, Diego.
E aqui eu acho que nós temos uma questão que a gente pode um pouco aprofundar. Nas raras vezes em que o juiz, por força da complexidade do caso, é obrigado a reconstruir o ordenamento jurídico, ele tem que ser responsável pela sua decisão. E essa decisão, ela é tanto mais responsável quanto ela é racionalizável, universalizável. Ela pode se repetir nas mesmas circunstâncias futuras em todos os demais casos idênticos ou similares. E é só nesse momento é que a gente vai falar em uma glosa ao ordenamento jurídico, uma reconstrução do ordenamento jurídico feita pelo juiz no momento de decidir. Tá? E que é ineliminável de um ordenamento jurídico que já, na virada linguística, superou a distinção entre texto e norma. Porque nós sabemos que a norma é o resultado da interpretação. E textos são vagos, normas são ambíguas. Nem mesmo com a interpretação dada pelo juiz, aquele texto da decisão deixa de ser necessária a sua interpretação no futuro. E aí a pergunta é, o juiz pode ser ativista? Não pode ser ativista? Evidentemente que nós não podemos mais falar em juiz ativista no Brasil. Ativismo no Brasil é da Constituição e das leis. É um país que tem uma profusão de direitos fundamentais, é um país que tem uma profusão de direitos sociais, é um país que, inclusive, tem uma norma sobre o direito material dos desastres. Então, nesse país, otimismo normativo deve ser a regra. E qual é a postura do juiz diante de uma pandemia? Uma situação que nunca tinha sido pensada antes. Uma situação que vem e nos surpreende a todos. Qual é a melhor postura do juiz? Autocontenção. Porque como se trata de uma questão muito complexa, preservados dois binômios, duas diretrizes, que são informação clara para a população e, portanto, informação clara controlável. Transparente. E políticas públicas baseadas em normas e em ciência. Portanto, orientação da Organização Mundial de Saúde, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na ciência, que vão, inclusive, dizer quando aquela prova do risco é ou não é boa, porque aquele estándar probatório que a gente acabou de falar, voltado para a precaução, né, da razoável probabilidade que um risco muito grande venha a acontecer, ele tem que ser corroborado por ciência. Então, nós agora estamos vivendo um momento único da história da humanidade que a gente precisa fazer um mergulho de volta na ciência. É a ciência que deve ditar para nós os caminhos mais ou menos incertos. E a ingenuidade, às vezes, é pensar que a ciência tem resposta para tudo. Nós temos, sim, patamares de conhecimento hoje que estão nivelados. Então, patamares de conhecimentos mínimos que nos permitem, por exemplo, dizer que o isolamento e o distanciamento social são as formas mais efetivas para se lidar com a pandemia num país que tem um sério problema de testagem e que tem um sério problema de leitos de UTI. Então, num país como esse, primeiro a gente tem que pregar a autocontenção, porque as escolhas do poder executivo nesse momento, as escolhas do poder legislativo devem ser levadas em consideração, porque há um espaço grande de discricionariedade na incerteza científica. Segundo, o critério de controle é clareza na informação e, portanto, a capacidade de exercício da crítica intersubjetiva e ciência, comportamento baseado em normas e ciência, política pública baseada em dados, que é o que existe de mais fino hoje na política pública em nível mundial. E como é que você pensa, porque aqui nós estamos no âmbito de um tipo de litigância para o qual o processo civil tradicional não foi estruturado. Na medida, ao longo do século XX e do século XXI, a gente tem uma série de novas litigiosidades para as quais o processo civil não tinha sido dimensionado sob uma perspectiva lá dos pais do processualismo científico italiano e germânico. E que nós começamos a lidar com um tipo de procedimento altamente flexível, com novos papéis para a jurisdição a partir do segundo pós-guerra e agora, inclusive, com o avanço de uma pandemia,
que vão induzir um trato muito diferenciado do âmbito dessa litigância. Dentro desse quadro, e especialmente diante de um tipo de processo que vai ter que lidar com uma urgência muito diferenciada, e com o próprio papel das partes, por exemplo, os legitimados, como o Ministério Público, a Defensoria, eles vão ter um papel agora muito necessário, até às vezes, como a gente já teve a oportunidade de comentar, para dar legitimidade para medidas impopulares, porque nós talvez sejamos um dos poucos países do mundo que politizamos um vírus, politizamos uma pandemia, quando, na verdade, quando a gente está diante de uma pandemia, a gente tem que trabalhar, como você está insistindo, com questões científicas, com questões técnicas, estatísticas e do melhor modo como lidar com isso. Como que esse processo civil dos desastres, você pensa que ele pode auxiliar e qual que é o papel, inclusive, dessas partes? Porque isso, inclusive, coloca em evidência o papel das partes, que, na verdade, é um erro, na minha percepção, de que durante muito tempo o direito processual foi pensado só sob a ótica da jurisdição e do juiz. E numa situação como essa, o papel estratégico das partes é essencial para, inclusive, conduzir uma série de aspectos específicos do avanço da pandemia. Mas antes de você responder, só queria falar aqui da presença do Mazola, do Pedrinho Miranda, e de tantos outros amigos aqui que estão aqui saudando, da Cecília Aperte, ou seja, um monte de gente aqui que está nos ouvindo e queria fazer uma saudação aqui para todos eles. A palavra agora tá um abraço a todos, um abraço a Mazola, um abraço a Cecília, um abraço a Pedrinho Miranda, o Lami, meus queridos amigos, a Fernanda Pantoja, que eu estou vendo aqui também. Um abraço a todos eles. Olha, abraço. Eu acho muito importante nós nos conscientizarmos que esse modelo processual já não existe mais, né? Me parece que, em alguma medida, quando a gente revisita a teoria geral do processo, né, e até a gente tem que ver se esse é o melhor nome para a disciplina, né? Foi uma das perguntas que eu fiz recentemente. Nós vemos que esse conceitualismo teve um papel muito importante na construção e individualização da nossa área do conhecimento, mas que hoje ele traz mais prejuízos do que vantagens. E nós vemos o quanto a gente acaba arrastando, né, essa conceitualização como uma espécie de mantra, como se nós precisássemos desses conceitos duros para tratar esse tema. E esses conceitos duros de jurisdição, de ação e de processo não respondem nem mesmo aos problemas atuais do processo civil do dia a dia, quanto mais aos problemas da litigância repetitiva, aos problemas das ações coletivas, da tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, aos problemas dos desastres, aos problemas dos casos muito complexos, como o caso do Rio Doce. A gente estava falando disso há pouco tempo, eu e você falávamos sobre isso. É claro que a gente precisa, então, revisitar todos esses conceitos, e por isso que eu acho que um tema como o direito processual dos desastres nos auxilia, porque no recente passado, o direito coletivo, o processo coletivo, nos auxiliou a revisitar vários temas de direito processual civil. Né? Nós já vimos o deslocamento do polo metodológico da ciência processual, que era colocado na ação para a jurisdição e, subsequentemente, para o processo, dentro da premissa do formalismo valorativo do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Nós vimos também uma mudança da leitura do ordenamento jurídico, ao invés de pensar em uma ação para cada direito material, uma ação que assegure cada direito material, nós vimos que o Código de Defesa do Consumidor introduz uma norma que diz, olha, para situações previstas nesse código, isso vale para todo o microsistema do processo coletivo, são cabíveis todas as espécies de ações ou de tutelas capazes de propiciar a sua adequada e efetiva proteção. Então, nós já vimos essa transformação ocorrer, inclusive, na dogmática, no direito positivo processual brasileiro, e o Código de Processo Civil veio fechar esse círculo, né? Ou abri-lo novamente, né? Já é um código totalmente pensado e estruturado a partir da Constituição. Então, já é um código que diz a Constituição é a pedra fundamental
do direito processual. O direito processual é direito constitucional aplicado. Pois bem, então, qual é o papel das partes em um direito processual democrático? As partes, num renovado direito processual, que deve ser compreendido como um procedimento em contraditório, devem ser levadas em consideração para a formação do ato final. Mas que ato final é esse, né? Esses processos complexos, eles se desenvolvem num arco processual onde múltiplas relações jurídicas aparecem. Nós estamos vendo aí, por exemplo, o caso do pedido de intervenção de amici curiae. Esse caso de intervenção de amici curiae é uma relação jurídica processual que está surgindo ao longo do arco processual. E a gente pode falar de legitimidade ad actum, nós, como fala, por exemplo, o Fred Didier e o Antônio do Passo Cabral, e agora o recente e brilhante trabalho da Sofia Temer, a tese de doutorado da Sofia Temer, que também falou no grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo sobre esse tema, e isso mostra que nós temos que dar um giro na nossa ciência e passar a olhar o problema dos conflitos a partir das situações que se colocam para discussão diante do juiz, para tentar aferir quem são os legitimados, quem são as partes, quem são os terceiros e quais os poderes que partes e terceiros devem ter em relação a cada ato do processo. Mas a minha provocação em específico em relação ao papel das partes, concordo integralmente com tudo que você disse em relação à necessidade de ampliação da participação. Eu defendo coparticipação há um bom tempo, você sabe disso. Mas para além dessa ideia, eu estou pensando no papel, inclusive, estratégico das partes nesse momento. Então, por exemplo, qual que é o papel do Ministério Público nesse tipo de situação para fazer um determinado tipo de provocação que vai, inclusive, levar em consideração, inclusive a Cecília está perguntando aqui, o papel da prova técnica no âmbito desses processos, quando há uma negação à ciência e em que medida que isso pode influenciar, inclusive, na formação das decisões. Mas eu estou pensando nesse papel, como promover esse tipo de atividade de advocacy, de estratégia no âmbito de lidar com um tipo de litígio como esse. Porque normalmente a gente não pensa esse direito processual. Nós estamos falando de litigância de interesse público. Nós estamos falando de litigância de interesse público. E aí nós temos que falar aquele brocardo, né? Aquele que sempre se repete quando a gente fala da comparação entre civil law e common law, é que no common law nós teríamos remedies precede rights. Então há um espaço maior para a estratégia processual. A partir da estratégia processual, tu vai ter o reconhecimento das situações jurídicas merecedoras de tutela como direitos, né? E esse conflito entre esses dois mundos, ele veio se juntar no direito brasileiro. Quer dizer, nós já temos esse modelo híbrido de direito processual há muito tempo. Tá? E a partir desse modelo híbrido, nós podemos sim dizer e sustentar que há um grande espaço para litigância estratégica dentro do direito processual brasileiro. E o que significa litigância estratégica? Litigância estratégica significa, para além de uma litigância, vamos dizer assim, meramente reflexiva para o passado, uma litigância que tente resolver problemas passados, é uma litigância que tenta resolver também problemas futuros. Eu recentemente escrevi um artigo com o Rafael Alexandria e o Fred Didier a respeito do processo estrutural, né? Falando dos elementos do processo estrutural. E a gente identificou ali um procedimento bifásico. Uma primeira fase é o reconhecimento do problema estrutural. E a segunda fase é estruturar a solução, né? Resolver aquele estado de desconformidade que é caracterizado pelo problema estrutural. Então, é um tipo de litigância que muda muito de figura em relação àquela litigância retrospectiva. Né? Concordo. E nesse tipo de litigância... Só que em relação ao timing que a gente tem na atualidade, em relação ao Covid-19, esse tempo de análise estratégica, ele muda por completo. Então, eu estou pensando assim, do ponto de vista momentâneo, nós vamos ter um problema claro de falta de leitos, nós vamos ter um problema claro de gestores que não vão querer promover determinadas medidas por serem populares ou por ter determinada ideologia.
E qual que é o papel desse tipo de litigância, para além da litigância estratégica, do grande player no Brasil, que é o que mais normalmente a gente faz alusão. Quando a gente pensa, por exemplo, no IRDR da Samarco, para reduzir passivo indenizatório, como foi feito no Espírito Santo, aí, como foi feito aqui em Minas Gerais, a gente fala de um tipo de litigância estratégica do grande player, que é um cara que tem poder informacional e econômico e se vale dele. Agora nós estamos falando especificamente de uma implementação estratégica com um tempo extremamente reduzido, que eu vou ter que trabalhar com determinados tipos de atuações para tentar solver um problema que é um problema que não há tempo hábil para uma reflexão típica da premissa, por exemplo, que vocês apresentam desse modelo bifásico de procedimento estrutural. Particularmente, eu acho eu sou simpático, em certo modo, com a hipótese, mas que eu percebo que, às vezes, as medidas estruturantes podem ser incidentais ao procedimento, que é um debate que a gente também já teve a oportunidade de ver. Mas, voltando na verdade, não há nenhuma oposição a tu ter medidas antecipatórias. Né? Muito antes, pelo contrário. Né? Mas em relação a esse momento específico aqui, a gente tem pouco tempo. O que você reputa seria um papel importante para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, nesses nossos 10 minutos finais, que a gente tem que agora pensar em como dimensionar e aproveitar ao máximo agora o nosso tempo. Vamos lá. Urgência leva a erro. Então, nós temos que ter muito zelo, muito cuidado, né? E a autocontenção volta a ser um parâmetro de controle. Né? Nós temos que estar muito informados, temos que buscar informação. E como é que se busca a informação, Diego? Trabalhando pela transparência. Então, aquele critério da clareza informacional é um critério muito importante a ser seguido, né? E nós temos que traduzir essa informação numa informação que seja compreensível por toda a população. Porque não adianta ser uma informação que nós, doutores, pós-doutores, professores universitários, pesquisadores, conseguimos compreender com facilidade. Tem que ser uma informação que qualquer um compreende com facilidade. Concordo, e esse tipo de informação é ainda mais importante, porque esse tipo de informação não deixa espaço para maquiagem, não deixa espaço para falta de crítica. E esse tipo de informação, ele afasta presunções, comportamentos enviesados, como tu gosta de dizer, preconceituosos em relação ao conhecimento. Então, o primeiro ponto é nós trabalharmos pela clareza. Aqui no Ministério Público do Espírito Santo, nós trabalhamos junto ao governo do Estado, notificamos recomendatoriamente para que fosse melhorado o portal da transparência. E o portal hoje da transparência da Covid está entre os melhores ranqueados do país. E continuamos trabalhando para aumentar essa clareza, essa transparência da matriz de risco e todos os elementos necessários para que a população possa compreender bem o problema, para que nós possamos compreender bem o problema. Então, primeira questão muito importante é ter essa clareza informacional. Eu acho que é isso que permite a crítica intersubjetiva e a melhora. Uma segunda questão é nós admitirmos uma certa, vamos dizer assim, uma necessidade, né, de reconhecermos os limites do direito, diante de uma incerteza que também é econômica, também é científica, né? Nós trabalharmos apenas, eu acho que esse é um sentido muito importante do controle jurisdicional de políticas públicas, para que disfunções políticas não interfiram na decisão e deliberação das políticas públicas, que devem ser baseadas em normas e em dados, como a gente falou. Se nós conseguirmos controlar para que as disfunções políticas não atrapalhem a tomada de decisões, as pressões de ocasião, as pressões setoriais não sejam mais importantes do que a ciência, não sejam mais importantes do que as normas que já estão estabelecidas no momento anterior, que não sejam, por exemplo, normas para inglês ver, né, que são muito comuns no Brasil, porque se nós formos pensar no modelo normativo, o Brasil já seria a Suíça, porque nós temos normas muito bem acabadas em diversos setores, que nós sabemos são extremamente defasados, né? Nós chegamos... Tem uma frase que eu gosto muito de um autor que a gente conhece e discutiu recentemente, eu não vou dizer o nome, mas tu vai saber quem é, que diz que nós chegamos ao século XX atrasados e com pressa. Nós chegamos na Covid-19 em termos de políticas públicas de saúde, educação, proteção do consumidor, atrasados e com pressa.
E aí nós não podemos agora deixar de ver que isso é a realidade de contexto brasileira. Então, isso também interfere no grau de controle que nós podemos ter. Mas o que nós podemos cobrar, e eu tenho dito isso muito e tenho reafirmado muito isso, né, é que as normas sejam pensadas, bem pensadas, que as normas sigam padrões internacionais, padrões que tenham se mostrado bem-sucedidos, como isolamento e distanciamento social, por exemplo, testagem, outras perspectivas que estão surgindo para análise, como a questão do direito e tecnologia, né? E aí nós podemos entrar nesse último tópico, caso tu queira fazer alguma consideração sobre isso, mas o uso dos dados dos celulares, aplicativos ou medição de distanciamento social através de celulares e o quanto isso pode colaborar para o sistema de justiça e para a proteção das próprias pessoas no período de pandemia. Então, a própria tendência de uso de plataformas de ODR, de Online Dispute Resolution, que tem, inclusive, hipóteses super bem estruturadas no próprio judiciário. O desembargador César Cury, que está aqui nos assistindo, inclusive, tem um abraço para o amigo César. Um leading case extremamente relevante no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, são potencialidades que foram muito funcionais, deram excelentes resultados, que podem, inclusive, dar um gás e para a resolução de um tipo de litigância muito específica. Eu concordo integralmente, até porque eu acho que o processo precisa ser visto a partir do cidadão. Normalmente, a gente pensa no processo, às vezes, num debate entre os técnicos, entre juiz, advogado. Como você sabe, a minha própria tese do policentrismo e da comparticipação foi gestada criando uma divisão de papéis dentro do processo entre os sujeitos processuais, mas pensando e buscando, inclusive, uma aplicação do direito em prol do cidadão. Eu preciso de um direito pensado a partir do cidadão e não dá mais para pensar nesse direito que não é acessível às pessoas em geral, em especial numa situação como de uma pandemia. Você está desenvolvendo uma pesquisa, Hermes, que a gente tem agora mais 4 minutinhos. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa e da sua proposta em torno do uso da taxonomia dos processos para utilizar esses dados, inclusive para a própria gestão desses novos processos envolvendo a Covid, inclusive o painel que tem no Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse nesses minutinhos finais que a gente tem sobre isso. Então, o Poder Judiciário, CNJ, e também o Ministério Público, que a tabela taxonômica ela é CNJ-CNMP, é uma tabela única, previu ali nos grandes casos a Covid-19, é o assunto 12612. Então é possível hoje nós taguearmos todos os processos e todos os assuntos, as discussões processuais, todas as discussões internas a processo que nós tivermos com esse tag assunto Covid-19. Por que é importante isso, Diário? Porque a gente consegue mapear a partir desse tagueamento, todos os processos que estão tratando desse tema. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no nosso painel, logo que saiu do CNJ, nós fizemos a inclusão aqui no painel do Ministério Público do Espírito Santo, onde atualmente eu coordeno o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Nós fizemos a inclusão disso no nosso sistema de acompanhamento processual, o IGAMPS, que é o sistema onde tem os processos eletrônicos extrajudiciais, onde se registra também a movimentação judicial. E hoje eu fiz uma consulta, nós já temos 14 ações civis públicas em matéria de Covid-19. E aí é possível, através desse tagueamento, conseguir o número do processo judicial, o número do procedimento administrativo e ver qual é o assunto que foi tratado e, a partir daí, saber quais foram os casos que tiveram tutela antecipatória ou tutela de urgência deferida, fazer um mapeamento dessas questões e atuar com estratégia, né? Vamos dizer aqui que o Supremo Tribunal Federal tivesse decidido, como de fato decidiu, pela necessidade do respeito ao federalismo na questão da Covid. Um federalismo que é o federalismo positivo, né? Que as normas federais, as normas estaduais fazem normas quadros para as normas municipais, cada uma podendo ser mais restritiva em relação à tutela da vida e da saúde, que são o objeto principal de proteção nessa pandemia, a tutela da coletividade. Tá? Eu poderia mapear quais são as ações civis públicas que discutem questões relacionadas a federalismo através desse tagueamento. Então, isso nos permite uma gestão estratégica e aí a aplicação das decisões do Supremo Tribunal Federal para dar suporte à atuação
desses colegas e tentar, de alguma forma, resolver essa questão de maneira mais sistêmica. O que não significa a mesma lógica da decisão abstrata, da decisão padrão. Inclusive, um termo que eu odeio quando se fala de casos repetitivos é a decisão padrão, que é uma abstrativização do caso. Significa, ao contrário, identificar os casos que tratem dos mesmos problemas. E, a partir desses casos, encontrar soluções comuns que possam servir ao mesmo tempo para todos os casos. Numa lógica correta de aplicação do precedente judicial. Então, até porque, como nós sabemos, precedentes não podem ser aplicados de modo mecânico. Eles precisam de ter um dimensionamento concreto em relação ao caso, como você defende, como não há como você contribuiu, né? Você sabe muito bem que não há precedente sem circunstâncias fáticas, né? Exatamente. A gente tem visto aí, e aí eu queria fazer duas advertências finais sobre a questão da Covid e o Poder Judiciário, né? E que tem a ver um pouco com, não com ativismo, mas com uma aceleração do Poder Judiciário, né? Nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos organizar um direito para o período pós-crise, né? Um direito que dê respostas adequadas para o acúmulo de questões que venham a surgir. Talvez seja, sim, necessário disciplinar claramente esses conflitos por antemão, preferencialmente pela via legislativa. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as decisões de oportunidade, decisões que, pensando em critérios meramente econômicos, em critérios eficientísticos ou em critérios até mesmo de interesses econômicos, de proteção meramente da economia, deixem de levar em consideração os valores que estão por trás do direito. Eu defendo que o uso da análise econômica do direito, ele depende da identificação de quais são os valores por trás da teoria da análise econômica do direito. Quais são os valores por trás daquelas escolhas que estão sendo feitas naquele momento em que se está fazendo a investigação a partir dos instrumentos da análise econômica do direito. Citando aqui o professor Guido Calabrese, que tem um belíssimo trabalho em que ele faz a diferenciação entre direito e economia, que é essa visão que eu apresentei para vocês, e a análise econômica do direito, que seria apenas uma aplicação dos instrumentos eficientísticos. Beleza. Meu amigo, foi um prazer. Ficaria aqui horas conversando com você. A gente vai continuar conversando, como de praxe a gente conversa quase todos os dias. Queria agradecer a todos que estiveram aqui nos ouvindo. Foi um prazer nessa primeira live processual democrática do programa de pós-graduação da PUC Minas. Queria agradecer. Em 15 dias nós vamos ter uma nova com o professor Alexandre Freire. Já fica aqui o convite para todos. E foi um prazer enorme e espero recebê-lo em breve, até para a gente talvez discutir um pouco essa questão aí do Law and Economics, que eu tenho algumas discussões para a gente poder, em alguma medida, através de uma conversa, tentar chegar a um denominador para melhoria e para democratização do direito. A professora Gisele aqui está mandando um abraço para você. Obrigado aí a todos pela assistência e um grande abraço a todos. Um grande abraço, Diego, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar contigo. Temos que voltar também para discutir os diversos tipos de juiz a partir dessa nova realidade. Vai ser uma alegria. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço.